Muito bem, rapaziada, vamos iniciar a nossa cobertura da rodada de hoje falando sobre o jogo que abriu esse domingo de NBA, que foi simplesmente San Antonio Spurs contra New York Knicks lá no Madison Square Garden. Exatamente, a meca do basquete recebeu este belo confronto, né, duas das maiores franquias da NBA se enfrentando, o New York Knicks ainda buscando a sua consistência em meio à temporada, ainda é um time que oscila bastante. E do outro lado, um San Antonio Spurs vivendo o seu melhor momento em anos, né? Um San Antonio vindo de 11 vitórias seguidas, coisa que não acontecia, cara, há mais de 10 anos, né? Um Spurs que teve o mês de fevereiro perfeito, invicto, né? O mês de fevereiro, onde o time teve uma média de quase 125 pontos marcados por jogo. Então, assim, era um duelo que tinha tudo para ser um grande jogo, mas que tinha o Spurs como time a ser batido. Né? Mesmo o Knicks sendo um ótimo time jogando em casa, o favorito hoje era San Antonio, por tudo que vem sendo feito por lá nessa temporada, especialmente nesse último mês. Só que quando a bola subiu, irmão, não teve nada disso. As 11 vitórias seguidas não significaram nada no jogo de hoje. O que a gente acabou vendo foi uma partida totalmente dominada pelo Knicks. Né? O Knicks deu um banho de basquete no San Antonio Spurs. Verdade é essa. Foi melhor na defesa, foi melhor no ataque. Na parte técnica, foi melhor também. Mike Brown deu nó no Mitch Johnson. Nó. Mitch Johnson não teve resposta para as estratégias do Mike Brown. E foi um jogaço, assim, do Knicks, cara. Foi um banho do Knicks, né? O Spurs, que, como eu disse, teve uma média de quase 125 pontos marcados por jogo nesse mês de fevereiro, hoje marcou 89. 89, tá? Foi a primeira vez em toda a temporada que o Spurs teve um jogo de menos de 90 pontos. Foi um jogo onde o Spurs marcou 89, um jogo onde o Spurs cometeu 22 turnovers. 22 turnovers. Né? Foi um jogo onde o Spurs teve 8 rebotes ofensivos a menos do que o Knicks. 13 rebotes no geral a menos. Né? Na questão perímetro, cara, o Knicks foi muito melhor. Enquanto o San Antonio chutou 9 de 34, o Knicks chutou 17 de 48. Sabe? Foi um vareio. Foi um vareio de bola do Knicks. E o interessante, né, é que foi um jogo que começou com o Spurs metendo 12 de diferença, né? O Spurs chegou a liderar o jogo por 12 pontos. E terminou tomando 114 a 89. Então, assim, foi um atropelo de Nova York, né? O Knicks entrou muito mais ligado e muito mais certo de suas ideias do que San Antonio. Né? Muitos desses 22 turnovers que San Antonio cometeu foram turnovers bobos, por falta de atenção, por falta de estar ligado mesmo no jogo. Né? Muitos o Knicks mesmo forçou, né? Com o Josh Hart, com o Anunoby, que fez um puta de um jogo. Que jogo do OG Anunoby, né, cara? 12 pontos para ele, mas assim, a pontuação baixa, ela não reflete o impacto que ele teve no jogo. O impacto do OG foi brutal. Brutal. Pra mim, ele foi... Depois do Mikal Bridges, que pra mim foi o melhor jogador da partida, o OG foi o segundo melhor. Mas, na real, pensando em impacto, talvez o OG tenha sido o melhor da partida pelo Knicks. O Jalen Brunson fez um puta jogo de 24 pontos. Muito bem no perímetro, 4 de 7, foi excelente. Mikal Bridges foi um colosso hoje. Né? O terceiro quarto dele foi inacreditável. Meteu 25 pontos com 5 de 9 no perímetro, jogou demais. Mas, cara, o Anunoby, ele foi uma coisa assim... Na defesa, implacável. Implacável. E no ataque, muito efetivo, muito seguro. Então, se bobear, o OG foi o melhor do Knicks hoje, cara. Mesmo marcando apenas 12 pontos, porque
impacto no jogo não é medido só em pontos. Não é medido só em pontos. E o Anunoby é prova disso. Você que viu o jogo, você viu, cara, a vitória do Knicks passou 100% pelo OG. 100%, sabe? Então, assim, OG forçando turnovers, Josh Hart forçando turnovers. Cara, o Mikal Bridges roubou 5 bolas, cara. Só o Mikal Bridges roubou 5 bolas, sabe? Então, assim, o Knicks teve mérito em muitos dos turnovers que o Spurs cometeu, mas muitos foram de bobeira mesmo. Né? O próprio Embiid, que foi de longe o melhor jogador do Spurs na partida, inclusive um dos poucos que se salvaram, né, no jogo de hoje, o Embiid cometeu 7 turnovers. E muitos de bobeira. Sabe? De desatenção mesmo. Né? E aí você ter esses lapsos de atenção enfrentando o Knicks no Madison Square Garden, com a torcida ali e com o Knicks mantendo um nível defensivo alto o jogo inteiro, é você pedir para ser atropelado. E foi o que aconteceu. Né? San Antonio foi punido pelos erros. O Knicks soube explorar cada falha do Spurs hoje. Né? Uma coisa que o Knicks fez muito bem hoje foi explorar passes extras. Né? O que mais matou a defesa do Spurs hoje, além da transição ofensiva por conta dos turnovers que cometeu, foram os driving kicks do Knicks. O jogo inteiro do Knicks foi baseado em forçar turnover, punir na transição e na meia quadra explorar driving kicks e passes extras. Essa foi a estratégia do Knicks para hoje. Essa foi a estratégia e foi perfeitamente bem executada. O que o Knicks gerou de arremesso completamente limpo, só com driving kicks e passes extras, foi bizarro. Uma chuva de arremessos limpos. Né? O aproveitamento do Knicks de 35% veio muito por conta disso. Né? As 17 bolas de 3 que o Knicks converteu no jogo vieram muito por conta disso, desses passes extras, dos driving kicks, das falhas de rotação da defesa do Spurs, né? Então o Knicks foi muito bem gerando erros por parte do Spurs e capitalizando muito bem em cima desses erros, sabe? E não só erros de turnover, mas erros de leitura defensiva, de movimentação defensiva, sabe? Punindo matchups. Cara, uma coisa que eu não consegui entender no Spurs hoje foi o Stephon Castle não ter sido o principal matchup do Jalen Brunson. Sim, o Mitch Johnson, ele sabe muito mais de basquete do que eu, tá? Mas muito mais. Só que com todo respeito, você enfrentando o New York Knicks com Jalen Brunson em quadra, não existe você colocar o seu melhor defensor de perímetro, que é o Castle, pra marcar o Towns. Não existe, sabe? Se fosse, por exemplo, o Knicks hoje, em muitos momentos, colocou o OG pra marcar o Embiid. Beleza. Por quê? Porque eles ainda têm o Mikal Bridges, que é um puta defensor de perímetro, o Josh Hart, que é um puta defensor de perímetro, sabe? O Spurs não tem essa variedade de defensores de perímetro de elite. Não tem. Então, desculpa a minha ignorância, eu posso ser um imbecil de basquete. Mas assim, se eu tenho um Castle no meu time e eu não tenho um outro defensor de perímetro do mesmo nível ou parecido com ele, cara, não tem a mínima chance de eu não colocar esse cara pra marcar o Jalen Brunson. Cara, o Jalen Brunson deitou pra cima de todos que foram marcar ele, não chamados Stephon Castle. E beleza, você vai falar, pô, mas o Towns, Luiz, o Towns foi bem marcado. Beleza, mas o Brunson fez o que fez. Eu prefiro anular o Brunson do que anular o Towns. Até porque, pra marcar o Towns, você tem o Wembanyama. Usa a porra do Wembanyama. Ah, mas o Towns vai carregar ele com faltas. Cara, será que vai carregar mesmo? Você tá apostando que o Towns vai ser agressivo ao ponto de carregar o Embiid de faltas? Desculpa, não vai. Não vai, gente. Então, assim, essa estratégia do Mitch Johnson, eu particularmente não concordo. Acho que é uma estratégia errada. E não só a única estratégia errada, né? O Mitch Johnson hoje, assim, muito ruim nas rotações também.
Em resumo, a verdade é que o Knicks deu banho. Deu banho pra caralho. Merecidamente venceu do jeito que venceu, né? Um jogo que faltando 4 minutos pra acabar já havia terminado, né? O Spurs já havia jogado toalha. E um resultadaço pro Knicks, cara. Um resultado que dá moral, que dá confiança, né? 38 vitórias na temporada, quebra a sequência de 11 vitórias do Spurs, obriga o Spurs, obriga não, né? Força o Spurs, melhor dizendo, a ter um de seus piores jogos na temporada, corrigindo, eu falei 38 vitórias, né? 39, desculpa. 39 vitórias. Então, beira as 40 vitórias, sobe na classificação, faz o Spurs fazer seu pior jogo na temporada, um dos seus piores jogos na temporada. E que atuação, cara, que atuação, todo mundo jogando bem, né? Eu falei do Brunson, do Mikal e do Anunoby, mas ó, Josh Hart, mesmo chutando muito mal, né? Josh Hart chutou 4 de 14, cara, 10 pontos, 10 rebotes, 7 assistências, mano. Um leão em quadra. Um leão em quadra. Vindo do banco, cara, o Mohamed Diawara, que jogo do Diawara. Que jogo, cara. 4 bolas de 3, um ótimo impacto nos dois lados. O Jeremy Sohan, com todo respeito, pode tirar o cavalinho da chuva, tá? Se você... Jeremy Sohan, esse recado é pra você. Se você tem alguma esperança de jogar nessa temporada, esquece, tá? Porque com essa rotação do Knicks, com o Diawara ali vindo do banco, você não tem espaço. Não tem espaço. Diawara não sai dessa rotação nem por decreto, tá? Inclusive, mais um jogo onde o Knicks venceu por conta de ter um banco profundo. Né? Isso que foi o grande problema do Knicks nos últimos anos. Nessa temporada, isso realmente foi solucionado. Né? Alvarado, Landry Shamet, Mitchell Robinson, Mohamed Diawara. O Knicks tem banco, tem rotação. E tá sem o McBride, que tá fora. Tá, o Clarkson hoje não jogou. Tyler Cole, que também jogou só no finalzinho. Então é um time que tem muita opção no banco. E são opções que vêm sendo bem utilizadas pelo Mike Brown. Então, eu gosto muito desse time do Knicks, cara. Eu entendo as desconfianças, eu entendo as dúvidas em relação ao Knicks. Eu mesmo tenho desconfianças, porque é um time que realmente oscila muito. Mas é um time que eu olho e... Cara, assim... É difícil ver alguém vencer esse Knicks em 7 jogos, cara. Nesse leste. Sinceramente, cara. Detroit Pistons tá jogando pra caralho, o Celtics tá jogando pra caralho, mas assim, é um time muito bom, cara. Se esse time do Knicks chegar bem no playoff, saudável, e com o sistema do Mike Brown todo azeitado, é muito difícil ganhar desse Knicks em 7 jogos, mano. Ainda mais porque o fator casa pro Knicks é muito determinante. Sabe quantas derrotas o Knicks sofreu em casa na temporada? 8. Só 8, cara. Das 39 vitórias que o Knicks teve na temporada, 23 foram no Garden. Então... Enfim, eu acredito nesse time do Knicks, eu gosto desse time do Knicks e hoje deram aula. Deram aula de basquetebol, o Spurs foi colocado na roda, com exceção do Wembanyama, ninguém se salvou nesse time do Spurs, todo mundo foi mal. Stephen Castle não teve grande impacto, o Champagne foi horroroso, o De'Aaron Fox fez um jogo nojento. Um jogo nojento do De'Aaron Fox, horroroso na partida, 1 de 6 no perímetro. 3 de 10 no geral, jogo fraquíssimo do Fox. O Harrison Barnes foi uma calamidade, uma atrocidade o Harrison Barnes hoje. Keldon Johnson, Luke Cornet, ninguém foi bem. Ninguém foi bem. Eu salvo aqui desse time do Spurs o Embi, o Vassell fez um bom jogo e o Dylan Harper. De resto, todos foram horríveis e o Mitch Johnson, pra mim, foi muito mal. Muito mal na estratégia, muito mal nas rotações. E é isso. Fim da sequência de 11 vitórias seguidas. Grande resultado pro Knicks pra abrir esse domingão de basquete. O que você achou do jogo, meu amigo? Gostou do que viu? Manda nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o conteúdo. A gente se vê mais tarde, né, com mais vídeo. Hoje ainda tem Denver contra Minnesota, que vai ser jogão. No final do dia, a gente tem Lakers contra Sacramento, que não deve ser um jogo muito bom, mas é Luka Doncic em quadra, então vale a pena assistir. À noite a gente também tem Sixers contra o Celtics. Tende a ser um jogo bem bom também, mesmo sem o Embiid em quadra. Então ainda tem muita coisa pra gente falar nesse domingão. Conto com a sua audiência.
Obrigado a todos, valeu, beijo e tchau, galera. Valeu!